sábado, tudo bem com vocês, pessoal? Hoje nós estamos dando continuidade no percurso da semana. Hoje, no horário um pouco mais cedo, porque hoje é sábado. Nós observamos o quarto mandamento da lei de Deus. Estamos aqui hoje para entoar o nome do nosso Senhor. E eu vou pedir para que vocês vão aí abrindo a Bíblia de vocês em Salmos 98. Nós vamos ler aí do 1 ao 3. Mas enquanto vocês vão procurando aí, eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu algumas falhas técnicas aqui hoje. Por isso, infelizmente, nós vamos só transmitir o culto e não deu para transmitir a escola sabatina. Já acharam aí o verso? Então vamos fazer uma oração agora. Oremos. Santo Deus, muito obrigada, Pai, por essas pessoas que estão nos assistindo, que o Senhor vá de encontro ao coração de cada uma delas, ó Deus. Que o Senhor possa levar conforto, que o Senhor possa ser a alegria, que o Senhor possa ser a esperança. Vá de encontro àquelas pessoas que estão tristes, que estão se sentindo agoniadas. Sabemos que esse momento é de total dificuldade, Senhor. São dias rigorosos. Mas que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está nos assistindo e cada pessoa que irá nos assistir. É isso que nós pedimos em nome do Teu santo bom nome. Amém, Senhor. Amém. Nós pedimos para que vocês que estão aí nos assistindo compartilhem esse link com seus amigos, para que você também possa fazer parte da nossa história, levando a esperança, né? Vocês já encontraram aí Salmos 98, do 1 ao 3. Vamos lá, vou conduzir aqui. Cantai ao Senhor um novo cântico, porque Ele tem feito maravilhas, e por sua destra e o seu braço santo lhe alcança em vitória. Perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade, para que, com a casa de Israel, todos os confins da terra virão a salvação de nosso Deus. Com esse breve textinho aí, né? Eu vou chamar o momento de louvor, né? Para eles estarem aqui conduzindo uma música para vocês. Bom dia a todos que estão nos assistindo e um feliz sábado. A música que iremos entoar é uma música que se baseia na história de Pedro. Assim que Jesus ele ressuscitou, ele perguntou 3 vezes para Pedro se Pedro o amava. E Pedro respondeu 3 vezes que o amava. Então vamos entoar esse louvor e vamos demonstrar o tamanho do nosso amor ao nosso Deus. Amém? Tivemos um probleminha aqui com o projetor. Peço a paciência dos irmãos aí, para que tudo dê certo. Irmãos, vamos fazer diferente hoje. Tivemos um problema no projetor e não vai ter como a gente cantar com a letra. Então, vamos entoar uma música do Inário. Eu peço aí, aqueles que têm o seu Inário, procurem aí, para que a gente cante. Ao número 1, o Inário, ó Deus de amor.
Se pelo menos você conseguir soltar o somzinho aí pra gente. Não, o som vai sair. Me ajuda bastante. Pode colocar aí pra mim, número 1 do Inário. Ó Deus de amor. Conseguiu? Dá uma olhadinha lá. Então, enquanto ele está arrumando ali, a gente vai cantar na voz mesmo, irmãos. Então, peço aí a ajuda dos irmãos. Vamos lá aqui, Rafa. Rita está aqui. Vamos pela fé aí, cantar pela voz. A capela. Conseguiu? Ó Deus de amor, vimos nós te adorar. Vós, ó nações, em ti louvor. És tu, Senhor, o poderoso vencedor. És Criador e Rei sem par. Por teu poder nos criaste, Senhor, deste-nos vida e perfeição, e ao desviar-nos de teu plano de amor, veio em Jesus a salvação. Teu é o poder e o louvor, nosso Deus. Teu amor fecund também, qual rocha firme a verdade ficará. Deus eterno, Senhor, amém? Amém. Neste momento eu vou pedir para que os meninos coloquem o número 12 do Inário também, Vinde povo do Senhor. Vamos continuar louvando nosso Deus. E você que está aí de casa também pode entoar os hinos para louvar o nome do Senhor. Vinde povo do Senhor, adorai-o com louvor, ao Deus Trino exaltai, a Jesus, a Deus o Pai, ao Espírito de luz, em bondade nos conduz. Vinde povo do Senhor, adorai o Deus de amor. O Senhor
Senhor, pois as bênçãos lá do céu aos fiéis as prometeu. Atentai a sua voz, com amor falar a nós. Vinde, povo do Senhor, exaltai o Criador. Quando a igreja se tornar triunfante lá no lar, nossas lutas findarão e virá a redenção. Mal e dor ficando atrás, reina amor e paz. Vinde, povo do Senhor, aclamai o Redentor. Amém. Deus seja louvado. Está chamando aqui à frente o nosso pastor, vai estar dirigindo uma oração ao nosso Deus. Mais uma vez, ok, obrigado. Mais uma vez, feliz sábado a você que está aí nos acompanhando de casa, aqui na nossa transmissão pelo Facebook. Nesse momento a gente vai suplicar, pedir aqui a presença de Deus em nosso meio, para que Ele abençoe esse momento de adoração, para que esse sábado aí que você está passando em casa, de um modo ainda diferente, devido à quarentena, mas que seja abençoado, que seja santificado pela presença de Deus, não só aqui conosco, mas principalmente aí no seu lar. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, como sempre, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso e porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Pai, temos vivido momentos difíceis, enfrentado situações inusitadas devido a essa crise e muitos de nós, Pai, têm sentido um pouco mais de perto, de maneira mais intensa, a consequência de tudo isso. Que o Senhor nos dê a paz que só o céu pode dar, a certeza de que tudo vai terminar bem, a certeza de que o Senhor está por nós, e se o Senhor é por nós, ninguém que se levantar contra nós pode nos vencer. Pai, estamos aqui para Te adorar, para exaltar o Seu nome, para se alegrar na Tua presença. E nós queremos Te pedir, Pai, que o Senhor aceite a nossa humilde adoração, o nosso humilde louvor, e que, Senhor, essas nossas ações de louvor e graças cheguem de maneira agradável, Pai, ao Teu reino. Senhor, nos dê a bênção da Tua presença. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: motivação ou desafio? Eu era servidor público, trabalhava na agência de águas da Bahia e fui transferido para atender a comunidade de Vila Sauípe, a 70 quilômetros de Salvador. Embora a região fosse um paraíso tropical, com lindas praias de águas quentes, a vila ficava no interior e não oferecia as facilidades dos grandes centros. Eu, minha esposa Jaciara e meus 3 filhos éramos os únicos adventistas da comunidade de 3.000 pessoas. Nossa casa era a igreja e assim seguimos por algum tempo, até que despertou em nós o desejo de iniciar um trabalho evangelístico na vila, com o objetivo de construir ali um templo adventista. O importante era iniciar a obra do Senhor.
Alugamos uma pequena casa que serviu de igreja por um bom tempo. Os frutos começaram a brotar e as pessoas foram batizadas. Os meses se passaram. Recebemos a doação de um terreno e imediatamente iniciamos a construção. O dinheiro vinha de parte do meu salário, de doações dos amigos e empresários locais e também do caixa da igreja. A obra seguia como era possível, até que recebemos uma grande ajuda financeira da administração do campo e conseguimos concluir o templo. Hoje, nossa igreja, ainda que pequena, é uma luz do Evangelho aqui na comunidade. Nossa igreja recebeu outro grande apoio da administração e estamos reformando a fachada central e construindo um tanque batismal. Tudo para a obra de Deus. Nós somos os pioneiros aqui em Vila Sauí. E o Senhor tem feito o seu povo seguir em frente no cumprimento da nossa grande obra de evangelização. Os membros da igreja em todo o mundo têm sido fiéis nas ofertas. Dessa forma, a administração do campo conseguiu nos apoiar financeiramente na construção do nosso templo. Eu sei que existem inúmeros projetos que também estão recebendo ajuda financeira, como no caso da igreja de Lauro de Freitas, que hoje pode receber mais de 500 pessoas, da igreja de Maragogipe, que se tornou a mais bonita da cidade, da igreja de Periperi, totalmente derrubada e refeita, da igreja do Parque Verde 2, colocada de forma visível para a comunidade, da igreja de Gleba H, reconstruída numa estrutura de Maranata, e muitas outras. Com uma fé inabalável e orações fervorosas, seguimos as orientações de Deus e o mar se abriu para nós. Louvado seja o nosso Deus, provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Nossa, irmãos, que história bonita é essa, né? Eles foram ali os primeiros a ajudarem a fundar tantas igrejas, né? Mas, infelizmente, a gente não pode estar em todos os lugares. Mas o seu dinheiro pode ajudar muitas pessoas e pode ir muito além da sua casa. Assim como eles foram os pioneiros, você também pode ser um pioneiro de uma forma diferente. Agora seria o momento dos dízimos e das ofertas. Enquanto você faz a sua doação pelo aplicativo, ou até mesmo, se você preferir, o som estará aqui aproximadamente umas 2h30, 3 horas. Você pode estar vindo fazer a sua devolução do seu dízimo aqui na igreja. Eu convido agora o momento de louvor, né? Enquanto você está fazendo a sua doação, para que eles possam entoar o nome do nosso Deus. Som. Neste momento a gente vai cantar a música tema da semana. Eu sou o Caleb, então cante conosco neste momento.
nasce um novo dia, eu escolho viver para teu reino, para teu reino, em tudo que sou, o meu tempo e dons, a te entrego, a te entrego. Vou deixar minha marca na história, vou viver os meus dias pra tua glória, pra tua glória. Eu sou Caleb, eu sou Caleb, por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim, minha vida eu entrego pra servir, sou Caleb. Ando pelo mundo, como Cristo andou, para salvar, para salvar, em todos os lugares, o Mestre mandou, eu vou testemunhar, eu vou testemunhar, vou deixar minha marca na história, vou viver os meus dias pra tua glória, pra tua glória. Eu sou Caleb, eu sou Caleb, por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim, minha vida eu entrego pra servir, sou Caleb. Por tudo que fizeste, por tudo que és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Por tudo que fizeste, por tudo que és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Eu sou Caleb, eu sou Caleb, por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim, minha vida eu entrego pra servir, sou Caleb. Minha vida eu entrego pra servir, sou Caleb. Amém. Neste momento, vamos estar orando pelos pedidos e também orando pelas ofertas dos irmãos. Então, neste momento, eu estou chamando a Dorinha aqui à frente, que vai estar dirigindo essa palavra de oração ao nosso Deus. Se você puder ir na sua casa ficar de joelho, nós convidamos neste momento que você se ajoelhe para falar conosco.
feliz sábado, irmãos. Agora vamos falar do nosso Deus. Se puder ficar de joelho, vamos ficar. Querido Pai, neste momento, Senhor, estou aqui de joelho para primeiramente, te agradecer por tudo, Senhor, por tudo que tu faz por nós, cuidando de nós, da nossa família durante toda a semana e durante todo o tempo, Senhor, que nós precisamos de ti e que tu estás presente de nós. Querido Deus, agradeço pela essa semana, que foi a semana do Caleb, que tu esteja aqui conosco, abençoando, cuidando dos nossos irmãos que estão participando do Caleb, dos pedidos, Senhor, que fizeram aqui. Tu sabes quais são eles, tu sabes do desejo de todos que colocaram seus pedidos aqui. Então, Senhor, eu te peço que tu use com carinho de cada pedido, Pai. Te agradeço pelas pessoas que estão nos ouvindo, que tu estejas com eles em cada casa que estão nossos irmãos, que tu esteja abençoando cada um deles, e aqueles, Senhor, que não sentiram o desejo de estar te vendo, que estão neste momento ouvindo a tua palavra, mas que desperte no coração deles o desejo de no próximo sábado estarem te assistindo, Senhor, te buscando, porque nós sabemos, Senhor, que sem tu nós não somos ninguém. Te agradeço que tu venha, pelo cuidado de todos que tu tens por nós, e também nesse momento, Pai, quero te pedir, essa semana de perder um vizinho muito querido lá em Belém. Então, que tu possa confortar o coração de cada das famílias, Senhor, que perdeu os seus entes queridos, e que tu possa estar confortando o coração dessa vizinha lá de casa, que a gente vem dizer se criou junto. Eles tiveram essa perca para essa doença que está circulando no mundo todo. Então, eu te peço, neste momento, que tu esteja aqui conosco, abençoando esse culto. Esse é o meu pedido e meu agradecimento a todos, Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Dando continuidade, neste momento, eu estou convidando a Brenda aqui à frente. Ela também é lá do meu distrito, ela é da igreja do Vila Aurora. Não só está ela, como está o pai dela também, o Edson. E que Deus seja louvado. Igual
Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Cantarei com grande ao meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo o Egito louvor, eu cantarei, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver quão grande é o meu Deus. Amém. Deus seja louvado. Deus te abençoe poderosamente, Breno, para que Ele te use, para que através da sua voz muitas pessoas venham estar aceitando a Cristo. Neste momento, convido a todos vocês que têm seus filhos pequenos a estarem aí conosco, porque neste momento vai se iniciar o momento infantil. Então, coloque seus filhinhos aí na telinha para que eles não percam essa linda história que será feita aqui hoje. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino do céu. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Brancos e morenos, pretos e pequenos, vinde a Jesus, Amém, né? Que os pequenos é o reino dos céus. Crianças, nossa, eu quase me emocionei agora, porque eu estava sentindo saudade dessa música. E vocês aí? Estão em casa? Vocês estão com saudade? Sim? Tá certo. Um dia a gente vai matar a saudade e esse dia é hoje. Hoje a tia Rafa vai contar história, tá bom? Eu vou chamar um amigo lá do tempo, lá dos Hebreus, lá da Bíblia. Tá vindo esse moço?
Crianças, eu não sei se dá para vocês verem este nome aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, gente, por favor. Não briguem comigo. Vocês conseguem ver este nome que está aqui? Tem algumas crianças que já sabem ler. Quem já sabe ler já conseguiu identificar. Para quem não consegue identificar, eu vou pedir para que ele fale esse nome, tá bom? Porque ele vai representar aqui a história com a tia Rafa, tá bom? Vamos lá então fazer a leitura desse nome? Vamos lá. O C e o A fica K. L, E fica E. E o B e o E, D. Então, meu nome é Caleb. Olha aí, gente. Nossa amiga aqui soletrou o nome dele. Muito bem. Crianças, essa nossa historinha está lá em Números 13 ou também em Deuteronômios 1, certo? E cadê as luvas? Cadê a luva? Mostra para as crianças. Vocês estão vendo? Essa é a história de 12 espias. Olha lá, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui temos mais um espia, que ele está diferente, não é, crianças? E temos outro aqui que completa os 12. Estes 12 espias, eles foram enviados para observar a terra. E chegando lá, eles observaram tudo, crianças. E eles viram tudo o que tinha lá. Então, eles retornaram para contar o relatório, para contar o que eles viram lá, para dar algumas informações. Então, eles começaram a relatar que lá manava leite e mel, que era uma terra fértil, uma terra muito boa. E eles até trouxeram alguns frutos como exemplo. Lá naquela época estava um período de uva, né? Em romã, figos. Vocês já comeram isso? Uva é mais fácil, né? Então, só que não é aquelas uvas pequenininhas não, crianças. Foi necessário que 2 homens trouxessem um cacho de uva de tão grande que era. Então, começou com as maravilhas. Mas estes 10 homens que estão aqui no dedinho do nosso amigo, eles começaram a falar o seguinte, ó, tem tudo isso de bom, mas também tem coisa ruim, porque aquela terra tem gigante. E as muralhas, eles são muito fortes, certamente nos destruirão. Porém, vocês estão vendo que tem 2 aqui, ó, que estão diferenciados, não é? Com umas luzinhas. Sabe por quê, crianças? Primeiro que Josué, ele foi escolhido para guiar o povo de Deus de um período de tempo. E Caleb, essa luzinha aqui foi porque Caleb, ele não se contentou com o que os outros 10 estavam dizendo. Crianças, ele se levantou e disse o seguinte, eu vou abrir aqui para ler para vocês. Então, ó, tá lá em Números 13, 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb, crianças, ele serviu a Deus com a voz, com mão, com tudo que ele tinha. Ele sabia que Deus tinha dito que aquela terra seria deles. Então ele não temeu, ele não esmoreceu, então ele fez todo mundo se calar. Era muitos contra, mas ele fez todos se calar, porque ele sabia, ele conhecia Deus. Sabia que do outro lado conhecem Deus? Sabe do que ele é capaz? Então, crianças, hoje na nossa historinha que possamos ser como Calebes, que a nossa voz possa fazer calar tudo quanto é de ruim, porque a gente sabe e conhece o nosso Deus. Tá certo, crianças? Um beijão e
e até a próxima. Mais uma vez, feliz sábado a você que está em casa, nos acompanhando aí, esse momento de culto. Estamos aí reaprendendo a como conseguirmos aqui adorar ao Senhor numa forma completamente nova, diferente, inédita para a gente. Todo esse esquema digital que está sendo montado. Então, queremos dar aqui o nosso muito bem-vindo a cada um de vocês que está acompanhando aqui a transmissão. E nesse momento agora, nós vamos estudar a palavra de Deus. Esse é o momento em que nós vamos abrir as nossas Bíblias para ouvir o recado que Deus tem para trazer para nós lá do céu. Até esse momento adoramos, exaltamos, engrandecemos o nome dele, mas agora chegou o momento de ouvir o nosso Senhor falar. Então eu te convido a fechar os seus olhos para buscarmos a Deus em oração, para nós podermos então ouvir a sua voz. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, amado Deus e Pai, mais uma vez queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. E neste momento, Senhor, estamos aqui sedentos de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra, de ouvir o teu conselho que vem do reino do céu. Pai, que a partir desse momento, com a tua palavra aberta, nós possamos ser transformados pelo Espírito Santo e pelo poder que Ele derrama sobre cada um de nós por meio do Evangelho. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia, abra ela comigo aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia para eu poder aqui acompanhar com você também. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 2. A história que nós vamos ler aqui em Marcos, capítulo 2, ela também está registrada no Evangelho de Mateus, ali no capítulo 9, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. É uma cura feita por Jesus a um homem que era paralítico. Bom, ao longo do ministério de Cristo nós vamos ver diversas curas, diversos milagres, diversas vidas que ao se encontrarem com Ele foram completamente transformadas, mudadas para sempre. Só que apesar de Cristo ter curado vários paralíticos, vários cegos, vários coxos, ter ressuscitado pessoas diferentes, em cada um desses milagres Ele tinha um propósito específico, um propósito diferente, um objetivo diferente com cada um deles. E é isso que nós vamos ver aqui nessa história em Marcos capítulo 2. Mais do que curar a deficiência que aquele homem possuía, Deus queria curar completamente a sua alma. Abra comigo então aí em Marcos capítulo 2. Aqui no verso 1 nós lemos o seguinte: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu a notícia de que ele estava em casa. Quando você vai ler essa versão da história em Mateus, é dito que essa cidade, Cafarnaum, é chamada de a sua própria cidade. Então muitos, por meio desses dois versos, entendem que, na verdade, Jesus tinha residência fixa aí em Cafarnaum. Quando a Bíblia diz que o filho do homem não tinha nem onde reclinar a cabeça, não estava dizendo que Jesus era um andarilho, que Jesus era um sem-teto. Na verdade, ali estava dizendo que Jesus era como todo aquele que é nascido do Espírito Santo, que é levado aonde quer que o Senhor o leve, peregrino nessa terra. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, porque a sua preocupação, a sua vida era levar o Evangelho, era levar a salvação a todas as pessoas. Então correu a notícia de que Jesus estava em casa. Muitos, diz o verso 2, afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e ali
ele anunciava a palavra. É interessante quando você vai lendo o Evangelho de Marcos, Marcos faz questão de sempre registrar esse detalhe. Onde quer que Jesus estivesse, sempre havia uma multidão de pessoas. Sempre tinha muita gente querendo estar perto. Eu acho esse fato muito simples, muito crível, por uma razão óbvia. Se você tivesse a notícia hoje, aqui agora, e dissesse, olha, Jesus está em X lugar, e ele estivesse lá mesmo, em pessoa. Te pergunto, você ia ficar aí em casa aí escutando esse sermão pela internet? Você estaria aqui para me ouvir? Na verdade não, porque nem eu estaria aqui para pregar para você. Eu ia correndo para estar na presença dele. Jesus era atrativo. Jesus chamava as pessoas para si. Imagina o que é ouvir a palavra da boca do próprio Criador. Você imagina como era aprender a verdade da fonte da verdade, do próprio Jesus Cristo. Imagina com que propriedade ele ensinava o caminho, ele ensinava a verdade, ele ensinava a vida. Sabe, o que eu não daria para ter pelo menos 5 minutos disso? 5 minutos assim, ó, sentado onde quer que fosse, vendo Jesus ensinar a palavra. Ele ali, ó, em pessoa, em carne e osso. E era justamente isso que estava acontecendo aqui nesse momento. E por isso havia uma enorme multidão ao entorno dele. E então diz o verso 3 que alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico que era levado por 4 homens. E aqui então começa a descrição por parte de Marcos do nosso personagem. Uma pessoa que se encontra numa situação completamente de impotência, doente, fragilizado, sem perspectiva. Esse homem era paralítico, ele não tinha absolutamente nenhum movimento, nenhum domínio sobre o seu corpo. E ele perdeu então as suas esperanças. De repente ele perde completamente a saúde, perde a sua autonomia, se entrega ao desespero e perde a esperança. Ele ouve então falar das maravilhosas obras de Jesus. Ele fica sabendo que existe um tal profeta, um homem de Deus, andando ali pelas redondezas, que é capaz de curar aquilo que é incurável, que é capaz de mudar a realidade, que é capaz de transformar até aquilo que nunca havia sido curado. Cegos de nascença, leprosos, ouviu boatos até de que mortos voltaram à vida, o que é uma paralisia para esse homem. Aí está a possibilidade da salvação. E os seus amigos, aqueles 4 que o carregaram, começam a animá-lo, dizendo, olha, esse homem pode resolver o seu problema. Nós vamos te levar até ele. Nós vamos caminhar com você. Nós vamos te carregar. Vamos te levar à presença de Jesus. Eu quero que por um minuto você pare e pense agora. Pare por um minuto e pense agora. Se coloque na situação daquele homem. Completamente impotente. Completamente dependente dos outros. Completamente paralisado por sua doença. Esse é o retrato da humanidade. Todos nós somos enfermos do pecado. Todos nós temos na caminhada da salvação essa mesma paralisia. Todos nós, se não tivermos um encontro com Cristo para transformar essa realidade, estamos perdidos e desesperados numa situação muito pior do que a desse homem aqui na Bíblia. Enfermos, paralisados pelo pecado e sem forças para alcançar a Jesus sozinhos. Eu não sei você aí que está me escutando aqui aí de casa, mas praticamente todas as pessoas, mais de 90% das pessoas que encontram a Jesus, encontram por intermédio de alguém. Eu tenho aqui algumas pessoas aqui na igreja, vou até aproveitar vocês aqui, de todos que estão aqui, conheceram Jesus por meio de alguém. A grande maioria, estamos aqui obviamente em um número bem reduzido, só a equipe aqui que ajuda para fazer a transição.
mas eu imagino que você em casa, boa parte de vocês tenham levantado aí a sua mão. Alguns conhecem a Deus talvez por um programa de TV, um ou outro talvez por um livro que ganhou de presente, que fala ali do amor de Deus, mas quase todos conhecemos a Bíblia e a Jesus Cristo por meio de outras pessoas, amigos, familiares que já servem a Deus e que apresentaram a verdade para nós. É o caminho pelo qual nós acabamos encontrando a Jesus Cristo. Pessoas que estão interessadas no nosso bem maior, em nos levar para os pés de Jesus Cristo. Eu hoje estou aqui por causa de muitas pessoas. Algumas pessoas que decidiram abandonar a sua igreja de origem para ir se aventurar a fundar uma nova igreja. Largaram ali todo o conforto, as amizades, o costume, o hábito de estar naquele ambiente, foram para um ambiente novo, para um bairro novo, sem a mesma estrutura, sem aquela mesma amizade, abriram mão de tudo isso para tentar fundar uma nova igreja e ali pregar o evangelho para pessoas que ainda não o tinham conhecido dessa maneira. Então eu devo o que eu conheço de Cristo a muitas pessoas. E além de todo esse grupo que teve essa iniciativa, um outro grupo ainda mais reduzido se aplicou a sair indo de casa em casa, buscando pessoas que queriam ouvir da palavra de Deus, estudar um pouco da Bíblia, conhecer mais da mensagem do evangelho. E a esse grupo ainda mais reduzido, eu devo o meu momento de conhecimento, de busca ao Senhor. E agora, de forma ainda mais específica, uma pessoa, um irmão da igreja, o irmão Edson, ele que foi lá e se esforçou, ia lá todos os dias, muito cedo, toda semana estava lá, e despendia horas do seu tempo comigo, 3, 4 horas em cada visita, só para sanar todas as minhas dúvidas. Estou aqui por causa dele também hoje. Você percebe que o processo da salvação, ele não acontece sozinho, porque nós somos paralíticos espiritualmente. Precisamos de alguém que já conhece a fonte da salvação para nos pegar no colo e levar. Alguém que já conhece a Cristo e fala, olha, eu tenho um bom amigo, ele resolveu a minha vida, ele me salvou e ele pode te salvar também. Então venha, vamos comigo. E esses amigos sempre estão lá nos momentos difíceis. Quando a fé vacila, quando perdemos alguém a quem amamos, quando o emprego falta, quando a saúde vai embora, quando o desejo de adorar vai morrendo em nosso coração por causa das circunstâncias da vida, quem é que bate lá na porta da nossa casa para perguntar como nós estamos, para orar conosco? Quem é que nos liga dizendo, olha, hoje a gente vai para a igreja juntos? Esses anjos de Deus em forma de homens. Não se engane, o Evangelho é uma obra de salvação que vem de Deus, mas que é executada aqui na terra, entre homens. Deus confiou a mensagem da salvação a pecadores, a homens e mulheres falhos, mas que encontraram o caminho. Deus poderia ter mandado anjos. Imagine só se um anjo não aparece aí na tua casa agora, aí na tua sala. Um anjo gigantesco, que tem que ficar até curvado porque não cabe dentro da sua casa do tamanho que ele tem. E ele resplandece uma glória assim que você fica quase cego, porque ele tem o poder de Deus. E aí ele chega para você e fala, meu filho, minha filha, eu vim aqui em nome de Deus para te pedir para que você não peque. Viva uma vida santa, correto? Porque é isso que Deus espera de você. Olha, eu tenho certeza de uma coisa, a imagem vai ficar gravada na sua cabeça para sempre. Você nunca mais ia esquecer. Você ia ficar impressionado. Mas sabe o quanto isso ia te ajudar na hora da tentação? Em nada. Sabe por quê? Porque um anjo não sabe o que é tentação. O anjo não sabe o que é sofrer no seu próprio corpo a influência do pecado. O anjo não sabe o que é ter o seu desejo e a sua vontade contaminada por aquilo que é ruim, te empurrando para fazer o que é mal. Ao ponto de, como o apóstolo escreveu em Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu detesto, eu faço. Os anjos não sabem o que é isso. Só tem um que sabe o que é isso. O Deus que resolveu encarnar como homem e sentir sobre si a opressão do maligno e do pecado para nos dar a libertação.
Só Cristo sabe o que é isso. E o Evangelho, então, se torna uma coisa orgânica, uma forma de pessoas que sofrem dessa doença encontrarem a cura em Jesus Cristo e levarem outros doentes, dizendo: olha, eu sofria disso, mas agora eu estou livre, eu estou liberto. Eu sei que você sofre também, porque você sente isso, aquilo e aquilo outro. Eu senti, eu sei o que é, mas hoje eu estou livre. E você pode ter liberdade. E aí você olha, você está ali no desespero, no pecado, afundado, triste, com a vida destruída, e olha para a pessoa e diz: puxa, ele realmente sabe o que eu estou passando. Ele realmente sente o que eu sinto. E ele conseguiu vencer tudo isso. Ele conseguiu ser feliz. Ele encontrou essa cura toda nesse tal Jesus. Eu quero. Mostra para mim o caminho. O Evangelho, uma certa vez eu ouvi uma definição que para mim é a melhor de todas. O Evangelho nada mais é do que um mendigo mostrando ao outro mendigo aonde ele achou o pedaço de pão. Aquele que estava faminto e passando fome, completamente indigno, achou o socorro. Ele corre para mostrar a todos os outros, indignos, famintos, necessitados, aonde ele encontrou o seu pedaço de pão. E ali nós temos então 4 homens que olham para aquele rapaz e dizem: tem jeito para você. O jeito é Jesus. Eu não consigo ir, eu não tenho forças, eu não tenho saúde, eu não tenho capacidade de ir até Ele. Nós te levaremos. Esses são os verdadeiros amigos. Pessoas que querem te levar para o bem. Pessoas que não estão com você nos momentos bons e te abandonam na fraqueza. Pessoas que justamente na fraqueza te pegam pelos braços e falam: vamos comigo, nós vamos vencer juntos. Esses são os verdadeiros amigos. Aqueles que querem te levar para a presença do melhor amigo do Senhor Jesus Cristo. Se você tem um amigo assim, valorize ele. Guarde essa amizade. Faça com que ele se torne, como a Bíblia diz, um amigo mais chegado do que um irmão. Porque quando 2 caminham juntos, a vitória se torna mais fácil. E se você que está me ouvindo já conhece o verdadeiro amigo Jesus Cristo, deixa eu te fazer um apelo aqui. Seja esse amigo. Seja aquele que suporta o outro. Você está conseguindo caminhar? Pegue pelas mãos aquele que não consegue. Leve-o para a presença de Jesus Cristo. E grande vai ser a sua alegria e o seu galardão no reino dos céus. Dedique a sua vida a levar o Salvador àqueles que sofrem. Nós temos 2 grupos aqui, aqueles que carregam e aquele que é carregado. Os que carregam deveriam representar a classe cristã, aqueles que já conhecem a Jesus e sabem do poder que há uma pessoa na sua presença e que se esforçam para que isso aconteça. E é isso que nós estamos tentando aqui, neste momento, fazer por você. Toda a equipe jovem, os Calebs estão envolvidos aí numa missão, trabalhando arduamente, planejam o dia inteiro, à noite saem, fazem visitas, correm atrás, nos fins de semana, em cada momento livre, esticando os seus braços para se pegar na mão de Cristo e levar esperança para as pessoas. Envolva-se você também, siga esse exemplo. Dê um jeito dentro da sua agenda, dentro do seu tempo, dentro da sua vida. Gaste algum momento, algum tempo daquilo que você tem, que Deus te deu, para dividir com o seu próximo. Perdão. Para levar a salvação para o seu semelhante. Faça isso. Mas voltando até o doente, vamos voltar aqui para o texto bíblico. Aquele homem não podia chegar ao mestre. E no verso 4 diz assim, não podendo se aproximar dele por causa da multidão, descobriram então o eirado, no ponto correspondente em que ele estava. Fizeram uma abertura e baixaram o leito em que jazia o doente. Esses homens fazem uma coisa completamente impensável. Você precisa, para entender essa história, criar a imagem na sua mente. Deus está numa casa. Imagina como está essa casa por dentro.
Não tem 1 metro quadrado livre. Imagina como está essa casa por fora. Aquela multidão rodeando por todos os lados. Jesus deveria estar ali falando, ensinando, e as pessoas naquele silêncio mais profundo, absoluto, com medo de que algum barulhinho pudesse atrapalhar alguém de ouvir uma palavra. Todos ali, concentrados, ligados. E os amigos já venceram o primeiro obstáculo, convenceram aquele que estava doente a ir até Cristo e carregaram ele até lá. Mas quando chegaram lá, se depararam com essa dificuldade. Uma barreira humana intransponível. Um monte de gente. E agora o que a gente faz? Bate então o desespero e eles abandonam. Não é isso que acontece. Se não tinha pelos meios normais como levar aquele homem a Cristo, eles buscam um meio além do normal. Se aparece a dificuldade, eles se unem para destruir a dificuldade, literalmente. Não tinha como levar ele a Cristo pelo chão, a gente vai levar pelo teto. Aqueles homens dão um jeito de subir na casa, diz o texto aqui. Eirado é o nome que se dava para a espécie de telhado que eles tinham ali na época, que era feito de alguns gravetos cruzados com barro. Talvez alguém que esteja me ouvindo aqui hoje já tenha tido a oportunidade de ir numa casa assim. Até hoje existem casas dessa maneira, muito mais nas regiões rurais. As pessoas fazem aquela casa de gravetos e bambus cruzados, atravessados e preenchidos ali com barro. E de repente eles sobem então nessa estrutura, sobem em cima da casa, e o texto diz que eles abrem um buraco. Imagina a cena. Feche seus olhos, imagina a cena. Jesus está ali sentado, a multidão quietinha. Jesus ensinando. De repente começa um barulho. Todo mundo acha esse barulho esquisito, olha para cima e começa a tentar entender o que está acontecendo. E aí começa a cair um pouco de poeira. E o barulho insistindo. Daqui a pouco começa a cair uns torrões de terra na cabeça de todo mundo. Cai até na cabeça de Jesus. Ele começa a cair terra. Estão abrindo um buraco no telhado. E as pessoas ficam com cara de espanto, extasiadas. Quem são esses loucos? Estão quebrando o telhado da casa. E o buraco vai abrindo e vai caindo aquele monte de coisa ali. E as pessoas com a cara de revolta, indignação, perplexidade. E eu imagino Jesus com um sorriso no rosto de orelha a orelha. Porque ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabe o porquê daquele desespero. Ele sabe por que aqueles amigos estão ali fazendo aquela atitude louca e impensada, quebrando o teto da casa, na esperança de que aquele homem, na presença de Cristo, fosse transformado. O buraco é aberto, eles medem ali, o pessoal olhando as 4 cabecinhas ali, cavando e medindo. Agora já passam a maca, vamos descer. Amarram as cordas e descem aquele homem naquela maca. Se coloque agora no lugar desse homem. Ele vira o centro das atenções. Não de uma forma positiva. Não de uma forma que ele gostasse. Você deve descer vermelho de vergonha. Todos os olhos se voltam para ele. E também os olhos de Cristo. Naquele momento, todos os homens olham, julgam, alguns acham um absurdo o que está acontecendo, mas agora os seus olhos se encontram com os olhos de Cristo. Ele está diante do Criador do universo, daquele que pode fazer qualquer coisa com apenas uma palavra. E essa é a situação. Já se imaginou se encontrar numa situação como essa? Você e Deus, frente a frente, olho no olho. Todo mundo precisa ter um encontro desse com Deus. É justamente quando você alcança essa espiritualidade de se encontrar na presença de Deus, sem nenhum filtro, defeituoso como é, paralisado como é, com todos os problemas, defeitos e pecados. Quando a gente para de se importar com os olhares da multidão e vai, mesmo que diante da multidão, de frente para Cristo e olha para Ele nos olhos e se mostra como realmente é que as coisas começam a mudar. Aquele homem se colocou na situação em que Cristo poderia transformá-lo. Talvez ele não se sentisse digno de estar ali. Não sou bom o suficiente, não sou bom bastante.
As pessoas estão me julgando e elas têm razão, e eu acho que Deus está me julgando também. O pecado vai fazendo a sua consciência ficar pesada, te culpando, te fazendo se sentir mal, indigno. O pecado é a doença mais terrível e mais letal que existe, porque ela é a única doença que o principal sintoma é te fazer fugir do médico. O pecado vai te fazendo se sentir mal, envergonhado de violar a vontade de Deus, a lei de Deus, e a sua natureza te faz, olha, você não presta mesmo, sai de Deus, esquece isso aí, foge dele. É uma doença que te empurra para longe da cura. As pessoas olham ali para Cristo, e aquele momento de perplexidade. Só que ele acaba bem rápido, porque o que Jesus faz é ainda mais inesperado, é ainda mais surpreendente do que aquele paralítico e seus amigos tinham feito. Mais absurdo do que quebrar o teto no meio de uma reunião da casa de alguém, do Filho de Deus. Imaginou alguém quebrar o teto aqui da igreja para tentar descer alguém? Foi isso que aconteceu, e o próprio Jesus sentado ali. Mas Jesus faz uma coisa ainda mais impressionante. Toda a perplexidade, toda a atenção que estava para aquele homem se volta para Jesus de uma forma ainda maior, porque olha o que ele diz: vendo-lhes a fé. Primeira coisa, ele viu a fé de quem? Do paralítico? Dos amigos também. Vendo-lhes a fé, tanto daquele que estava ali enfermo diante dele, mas como também está aqui no plural, daqueles que o trouxeram até ele. A fé daqueles que estão ali apoiando, caminhando, empurrando as pessoas na direção de Cristo. A minha e a sua fé, que se dispõe a ajudar, a pregar o Evangelho. Jesus, quando olha para essa fé, ele olha para o paralítico e ele diz a frase mais impensável de se dizer num momento como esse. Ele olha para o paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Nesse momento, a comoção é gigantesca, por várias razões. Primeira razão: o que os amigos esperavam que ele ouvisse? Você está curado, levante e anda. O que aquele homem esperava ouvir? Você está curado, levante e ande. O que a audiência esperava ouvir? Ou uma bronca de Jesus por eles terem quebrado a casa inteira, ou no máximo, você está curado, levante e ande. Mas Jesus diz uma frase que deixa todo mundo horrorizado, porque até então, na cabeça das pessoas, Jesus era um homem de Deus, mas um profeta, como aqueles que viveram no Antigo Testamento, como Elias, como Moisés, como Jeremias, homens que fizeram grandes milagres, tudo em nome de Deus. Mas nenhum desses homens sequer ousou tentar perdoar pecado de ninguém, porque isso é uma coisa que só Deus pode fazer. E Jesus, diante de todos os judeus ali, dos mestres da lei, de todo mundo que estava presente, ele fala: filho, fique em paz, eu já curei a tua alma, perdoados estão os teus pecados. Sabe o que Jesus estava dizendo publicamente? Filho, descanse, você está aqui no colo de Deus. E na hora há uma comoção enorme, o povo fica perplexo, as pessoas ficam extasiadas. Jesus olha para eles e diz: o seu pecado está perdoado. Sabe o que é interessante? Se você ler o livro O Desejado de Todas as Nações, onde esse momento está descrito por meio de uma visão profética, numa riqueza maior de detalhes, é dito ali que nesse momento o alívio toma o rosto daquele rapaz de maneira imediata. Porque ele não havia nascido paralítico, mas os seus pecados, a sua vida dissoluta, os seus erros o tinham levado até ali. E ele sabia que tudo que estava sofrendo na carne era culpa da sua mente doentia, da sua vida incorreta, dos pecados do passado. E quando ele está diante de Deus, e Deus olha para ele: filho, seus pecados estão perdoados. O profeta de Deus escreve que ali ele sentiu que já poderia morrer em paz, porque estava feliz e salvo diante de Deus. É isso que Cristo pode trazer para mim e para você. Você está aí atormentado pelo teu pecado, pelo teu passado, pela tua vida, pelos teus erros. Se o passado está cobrando o preço de você aqui hoje, se encontre com Cristo.
mas sem máscara, sem armadura, sem roupa bonita, sem palavras decoradas. Apareça diante de Cristo como você realmente é. Se preciso for, até carregado por alguém, diante de tanta dificuldade, tanta deficiência no caráter. Mas apareça diante de Cristo do jeito que você é. E Ele vai perdoar o teu pecado. A maior necessidade daquele homem era o perdão. É a nossa maior necessidade também. O perdão não cura só a carne enferma. O perdão cura a alma, o ser por completo, para essa vida e para toda a eternidade. Viver uma vida cristã vai te trazer muitas coisas, muitas mudanças, muitas virtudes boas. Mas a maior coisa que o cristianismo pode te trazer é paz com Deus. É a certeza de uma eternidade. É uma certeza de, apesar de quem você é e das suas fraquezas e debilidades, você é amado pelo Rei do Universo, Ele vai te levar para o céu. E com essa paz, não há nada no mundo, doença, dificuldade, que possa tirar isso de você. Esse é o encontro que nós precisamos ter com Jesus. Aquele homem, naquela situação, diante daquele momento embaraçoso, vergonhoso, ali completamente debilitado, deitado numa caminha porque tem pessoas segurando uma corda. Ele olha para Cristo aliviado e sorri. É isso que o Evangelho consegue fazer. Transformar o mais miserável e mais feliz dos homens. Esse é o poder de Jesus. O texto descreve, a Bíblia descreve para a gente o que acontece ali entre a multidão. O verso 6 diz que os escribas eram aqueles líderes religiosos da época que ajudavam a ensinar a verdade para as pessoas, o equivalente a um pastor, um padre, um líder espiritual moderno. E ele ali, então, diante do povo, começam, e olha só o que Marcos nos coloca, o detalhe, no verso 6. Começam a pensar em seu coração. Eles não verbalizam nada. A frase causa tanto escândalo, tanto impacto, que ninguém precisa abrir a boca. Todo mundo só começa a trocar olhares, tipo, o que esse homem acabou de falar? Diante de um judeu, esse era o momento de pegar a pedra e atacar o sujeito até ele morrer. Porque ele acabou de se colocar no lugar de Deus. Isso é blasfêmia. Então aqueles homens começam a trocar olhares desesperados. O texto diz que eles começam a perguntar no seu coração, no seu pensamento, por que ele falou desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E aí eles ficam nessa perplexidade. O texto diz aqui no verso 8 que Jesus, percebendo isso, por seu espírito que eles assim estavam pensando, ele olha para eles e aí a situação fica ainda mais impressionante. Por que vocês estão pensando nisso? Ele lê os pensamentos e pronuncia. Por que vocês estão pensando nisso no seu coração? E aí eles tomam o segundo susto. O primeiro é achar que eles estão diante de um blasfemo louco que está afirmando que é Deus. Mas agora esse que eles pensavam ser blasfemo e louco, lê a sua mente. Algo que nem o anjo mais poderoso do universo consegue fazer. E agora bate aquele negócio. Será que é Deus mesmo? Eu estou diante do Criador? Jesus faz então uma pergunta: o que é mais fácil? Dizer para um paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer para ele, levanta, toma o teu leito e vai para casa? O que é mais fácil? Para nós, as duas coisas são impossíveis. Dizer para alguém que o pecado está perdoado, eu não tenho essa autoridade. Dizer para ele pegar o leito, levantar e ir embora andando, eu não tenho esse poder. Mas para Cristo não tem nada impossível. As duas ofertas que ele fez estavam de pé. O que vocês acham mais difícil? Deixa eu dizer uma coisa. Existia entre as duas uma coisa que era mais difícil. Porque dizer para aquele paralítico, levanta, pega a tua cama e vai embora, para Jesus era fácil. Porque ele disse, haja luz, e a luz está aí até o dia de hoje. Com uma ordem, aquele homem levantaria, a carne arroxeada, enfraquecida, adoecida, tomaria sua cor normal. Os nervos voltariam para o lugar. E aquele homem, a natureza ia se transformar pela ordem do Criador.
ele ia levantar e ia para casa. Bastava uma ordem. Mas para Jesus dizer, perdoados estão seus pecados, aí o preço era outro. Ia muito além de uma ordem. Foi uma vida de perfeição e uma cruz. Para Jesus poder olhar para ele, para Jesus poder olhar para você e dizer, meu filho, perdoados estão os teus pecados. Ele precisou viver uma vida de servo. Sofrer as humilhações que esse mundo colocou sobre ele. E morrer daquele jeito, naquela tosca e rude cruz, naquele Calvário. Jesus disse, eu já estou dando para ele o mais difícil. Eu estou dando para ele que só eu posso dar. O perdão dos pecados. Mas já que vocês não acreditam nisso, vou resolver. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade até para perdoar pecados. Eu estou ordenando. Levanta, pega o seu leito e vá para sua casa. Então aquele homem se levanta. Diante de toda aquela multidão, pega a sua cama e vai embora. E toda aquela multidão agora tem certeza de uma coisa. Não estamos diante de um homem. Estamos diante de Deus vivo. Não há nada impossível. É chegada a hora do reino. E esse é o reino. Queridos, essa história, ela descreve para nós justamente o momento que nós vivemos. Um mundo enfermo e de joelhos diante de uma enfermidade que assusta a todos, que faz com que eu esteja aqui e você aí na sua casa, que faz com que eu, para pregar a verdade do Evangelho para você, tenha que usar uma máscara sobre o meu rosto. Mas muito além dessa enfermidade que mata a carne, que destrói o corpo, todos nós estamos enfermos pelo pecado, desesperados pela cura, pela libertação disso, por paz de espírito. Queremos não ter mais ansiedade, queremos deitar na nossa cama e dormir felizes. Queremos desfrutar, gozar da alegria de estar com a nossa família, sem ter medo do dia de amanhã. Mas mais do que tudo isso, nós queremos ter paz com Deus, ter uma consciência tranquila e limpa. Olha para a cena. Aquele homem chegou ali, carregado por outras pessoas, doente, envergonhado, tendo desistido da própria vida. Sabe como é que ele volta? Depois do encontro com Cristo, ele não precisa de mais ninguém para carregá-lo. Ele vai de pé. Não mais se sentindo culpado, mas tendo a certeza do perdão. Não mais com a consciência pesada, mas agora tranquilo, em paz. E alguém que tinha vindo desesperado, volta para casa, curado e certo de que não há nada impossível para o Filho de Deus. Talvez alguém que esteja me ouvindo aqui hoje esteja sofrendo o peso do pecado, esteja sentindo no seu corpo, na sua mente, na sua alma, a dor e as enfermidades que esse mundo e essa vida trazem. Eu quero aqui hoje terminar fazendo como um desses amigos. Eu quero te levar e te apresentar ao Senhor Jesus, o Deus verdadeiro, todo-poderoso, aquele que encarnou, se fez como um de nós e morreu aqui para me salvar e para te salvar. Deixa eu te dizer uma coisa. Em nome de Cristo e por Ele, seus pecados podem ser perdoados. Sua vida pode ser transformada. O reino do céu pode ser seu. E a sua natureza, se for preciso, pode ser mudada. Meu querido, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, se você está longe de Deus, nesse momento, enquanto a gente vai aqui cantar, exaltar, adorar o nome dEle, eu quero que você feche seus olhos aí na tua casa, que você confesse o seu pecado, que você coloque diante de Deus a sua circunstância, a sua indignidade, e deixe que o Criador faça a sua obra, porque você vai terminar liberto, perdoado, salvo e em paz com Deus. Que Ele te abençoe. Amém.
preciso uma montanha. Às vezes é preciso um deserto. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir, isso só me fez chorar. Já preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha. Às vezes um mar agitado. Às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Vamos falar com Deus? Senhor, queremos mais uma vez, Pai, a semelhança deste homem, nos colocar na Tua presença, sem nenhum tipo de máscara, sem nenhum tipo de desculpa, sem nenhum tipo, Senhor, de fantasia. Nós queremos nos colocar aos Teus pés como realmente somos, com todos os nossos pecados, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas fraquezas, e suplicar o poder do céu para nos perdoar e tirar de nós tudo isso. Se tem algum vício, Senhor, algum desvio moral, algum comportamento, algo dentro de cada um de nós que tem nos afastado de Ti, Senhor, e tem nos feito paralíticos diante do Senhor, por favor, Pai, derrame o Teu poder e tira isso de nós. Nos cura, Senhor, nos liberta. Derrama sobre nós, Senhor, uma amostra do que é o Teu reino. Um reino de perfeição, um reino sem sofrimento. Dá-nos um pouquinho, Senhor, desse poder. Pai, acima de tudo isso, Pai, perdoa o nosso pecado, nos faz libertos, nos deixe mais uma vez em paz com o céu, na certeza de que a salvação nos pertence pelo sangue de Cristo Jesus. Bom Deus, te pedimos todas essas bênçãos sem saber que nós merecemos, mas confiando nesse amor, nessa graça,
nesse Deus maravilhoso que encontramos na pessoa do teu Filho, no sacrifício que ele fez por nós. Por favor, Pai, nos abençoe. Em nome de Cristo nós pedimos. Amém. Que você tenha um feliz sábado abençoado aí, na presença de Deus, e que esse encontro seu com Jesus possa transformar a sua realidade e te dar a paz que só o céu pode trazer. Fique com Deus e até a próxima. Amém. Agradecemos a todos que estão conosco, estão fazendo parte dessa live. Confesso que hoje houve um pequeno problema aqui, nós transmitimos às 9 horas, mas pela fé em Deus conseguimos transmitir a mensagem do nosso Deus. Lembrando vocês que a nossa semana não se finaliza hoje, como de costume, muitas das semanas e eventos que fazem na nossa igreja se finalizam no sábado, mas a nossa não finaliza hoje, ela finaliza dia 30, que no caso é terça-feira. E lembrando vocês que amanhã teremos a nossa live aqui, não será de manhã, mas sim às 19 horas. Então vai ser um pouco diferente durante a semana, que foi às 8, vai ser às 19. Então vamos nos programar aí, compartilhe com seus amigos, para que eles também possam ter o privilégio de ter a mensagem do nosso Deus. Para finalizar, queria ler um capítulo aqui do livro de Salmos, capítulo 100, do versículo do 1 ao 3, que diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos, e somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Amém? Então vamos entoar neste momento nos braços de Jesus. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. Em sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu.